Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reunião de conciliação da questão do IOF que acabou em impasse. Quem imaginaria isso, né? Bom, eu imaginaria, eu falei que ia acabar em impasse, que não ia ceder, porque tanto um lado quanto o outro não tem interesse em fechar. Mas foi pior do que isso. Por quê? Porque o Senado e o Congresso nem mandaram representantes. Foi só o pessoal do Lula falar com o Alexandre de Moraes e acabou que não chegaram num consenso. O Alexandre de Moraes vai decidir. E agora que a gente vai ver, porque como eu falei para vocês, estamos aqui na cimeira, se a gente vai para a Venezuela ou vamos para a democracia aqui no Brasil, né? Essa decisão do IOF é uma decisão importante. Se o Alexandre de Moraes anular o Congresso completamente, estamos indo para o buraco. Talvez a saída do Alexandre de Moraes seja punir o governo Lula para salvar a pele do STF, ou talvez ele decida abraçar o governo Lula e jogar o Brasil todo para a Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa notícia foi sugerida por meu marido vê o Peter Minecraft na TV 4K, Carmen Lúcia só para tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha, quem imaginaria isso, né? Eu falei para vocês que o Alexandre de Moraes ele suspendeu a coisa toda. Vamos recapitular o negócio do IOF. Temos que começar lá no começo, né? O que aconteceu? O governo Lula torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, precisa de mais dinheiro, fez algum contingenciamento de despesas no governo, mas queria passar uma parte da conta para a sociedade, queria aumentar o IOF, um aumento absurdo, porque o IOF é um imposto de regulamentação, não é um imposto de arrecadação, e já há algum tempo o governo vem usando isso como imposto de arrecadação, o que é um absurdo. Mas pior do que isso, a Constituição brasileira determina que o Congresso é responsável por dizer quando o governo ultrapassou o poder dado pela lei. Então, a lei do IOF fala exatamente isso, que o governo pode alterar para a regulamentação, não para a arrecadação. E o governo foi muito claro, o Haddad falou claramente, estamos aumentando o IOF para compensar a arrecadação, para compensar gasto do governo. Esse é o problema no final das contas. Então, o que aconteceu? O Congresso emitiu um decreto que anula o decreto do governo e, com isso, o IOF não foi aumentado neste momento, né? Segue o padrão anterior, que prevê, inclusive, a diminuição do IOF com o tempo. Bom, o Alexandre de Moraes fez o seguinte, ele acabou com os dois decretos. Ele acabou com o decreto do governo Lula que aumentava o IOF e também suspendeu o decreto do Congresso que suspendia o decreto do Lula. Então, nesse momento, estamos no 0 a 0. Só que aí ele chamou o pessoal para conciliação. Mas eu falei na época para vocês que não tem jeito, ele vai ter que tomar uma decisão. E eu falei para vocês também que não é uma decisão óbvia, tá? Muita gente acha assim, ah não, o Alexandre de Moraes vai pro lado do Lula, vai ajudar o Lula, vai ferrar o Congresso e coisa e tal. E eu não acho que é uma coisa tão óbvia assim não, tá? Primeiro, porque o Alexandre de Moraes, embora ele seja esquerdista, ele é da centro-esquerda, ele é PSDB, ele é o pessoal ali do centrinho para a esquerda ali da galera. Ele não é extrema esquerda como o Lula. Ele certamente está incomodado com essa questão do governo estar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, quebrando muita coisa. Ele tem muito contatos com pessoas lá de São Paulo, empresários, o pessoal da Faria Lima e coisa e tal, que ninguém está satisfeito com esse negócio do IOF, né? Então, o que acontece é isso, o Alexandre de Moraes, ele até pode ser que ele ajude o Lula, até pode ser que ele defina esse voto a favor do Lula, mas pode ser que não também, tá? E o que aconteceu agora? Ele convidou, então, uma conciliação. E aí eu falei para vocês que isso não deixava de ser uma coisa positiva, porque enquanto o IOF estiver suspenso, o governo não está arrecadando. A ideia do Lula, o Lula está desesperado já, não sabe o que fazer, porque está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e quer gastar mais dinheiro ainda, e sabe que tendo menos dinheiro na eleição ano que vem vai estar mais ferrado ainda, já está com pouca chance de ganhar a eleição ano que vem, vai estar mais ferrado ainda, porque sim, ele planeja roubar pra caramba, planeja corrupção pra caramba, para dar dinheiro para cabo eleitoral e coisa e tal, né? Vocês viram a notícia que agora vai ter Bolsa Família para pessoal sem teto, né? E aí muita gente viu assim, caramba, é o pessoal sem teto, pô, tadinho do cara, o cara é um mendigo, ele tá realmente precisando de dinheiro, né? E assim, eu concordo, realmente tadinho do mendigo, né?
Só que já pararam para pensar, como é que você faz para fiscalizar uma pessoa que não tem residência, né? Porque assim, se a pessoa tem uma casa, se ela dá o endereço da casa, você vai fiscalizar, vai ver lá se a pessoa tem realmente, se realmente ela mora numa casa pobre, se ela mora numa casa rica, se ela recebe, não recebe, coisa e tal. Então assim, você tem como fiscalizar o Bolsa Família que é pago para pessoas que estão num endereço qualquer, que moram numa casa. Agora, e se a pessoa mora na rua? Não tem endereço. Como é que você fiscaliza essa pessoa? Ah, faz ponto debaixo do viaduto XYZ, vai ser assim que vão operar? Não tem como, pô. Porque mesmo que a pessoa chegue lá, pode não ter ninguém ali, né? O cara tá lá de vez em quando, né? Ou seja, isso é uma maneira muito fácil do governo Lula roubar dinheiro para pagar cabo eleitoral. Para pensar. Você bota os cabos eleitorais como mendigos, esse cara aqui não tem endereço não e tá aqui, tá recebendo Bolsa Família agora porque mendigo tá na rua e coisa e tal. E pronto, resolvido o problema. Tá ganhando dinheiro sem ter nenhuma ligação, sem ter nenhum endereço, sem ter como fiscalizar nada, né? Eu não sei, não tem como provar para vocês que é isso, mas me parece suspeito nesse negócio, né? Enfim, o governo Lula quer muito gastar dinheiro ano que vem. Então, o Alexandre de Moraes pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. O Alexandre de Moraes, ele não quer o Lula ano que vem. Ele não gosta do Lula. Ele quer a volta do PSDB. Ele gosta menos ainda de Bolsonaro. Porque aquilo que eu falei para vocês, a vitória do Bolsonaro machucou muito mais o PSDB, o PSD, o MDB, aquela galera da centro-esquerda ficou muito mais machucada do que o PT propriamente dito. O PT, é lógico, perdeu a eleição em 2018 e coisa e tal, mas machucou muito mais o pessoal do PSDB, que deixou de ter relevância política. O PSDB acabou, gente. Vocês perceberam isso? O PSDB não tem mais relevância hoje em dia nenhuma. Então, o Alexandre de Moraes está nessa de querer reviver o PSDB. E uma alternativa que ele tem é justamente forçar um impeachment do Lula, forçar o Lula sair. Que entra o Alckmin, isso para ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, que tira o Lula. O Lula está com impeachment, acabou, não concorre mais ano que vem. E segundo, que o Alckmin, é mais difícil o Bolsonaro derrotar o Alckmin do que derrotar o Lula. De novo, não estou dizendo que o Alckmin é melhor do que o Bolsonaro, né? Eu vou votar no Bolsonaro, ou em quem o Bolsonaro indicar, se ele não for o candidato. Mas eu reconheço que o Alckmin vai ter mais gente que vai ter interesse em votar no Alckmin do que no Bolsonaro. Então, num eventual segundo turno, isso pode fazer diferença, pode acabar tirando o Bolsonaro da presidência, pode ser que seja esse o plano do Alexandre de Moraes. Então, o ponto todo que eu estou dizendo para vocês aqui é que não é óbvio que ele vai dar essa vitória para o Lula. Vamos ver, pode ser que dê, né? Aqui, ó. O Mota e o Alcolumbre devem ignorar a audiência do IOF convocada por Moraes. Nem foram lá, porque não tem chance. E realmente o pessoal fala aqui, ó, sem acordo entre Congresso e governo, Moraes decidirá o impasse do IOF no STF. Aqui, olha só. Integrantes do Congresso Nacional e do governo não chegaram a um acordo nessa terça-feira. Peraí, mas que integrantes do Congresso e do governo? Aí ele fala aqui, ó, que foi do lado, aqui, ó, diante do impasse, o advogado-geral da União, o ministro Jorge Macias, e o advogado do PSOL. Então quem estava do Congresso era o PSOL. Foi só o PSOL que foi nessa reunião, não foi ninguém do Congresso de verdade, né? E daí entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para dirimir o conflito. Ou seja, os dois entregaram na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes agora tomou esse poder do Congresso, o que é um absurdo, porque como eu falei para vocês, a Constituição é clara que é o Congresso que define quando o presidente ultrapassou o limite determinado na lei. Não é o STF que define isso, é o Congresso, e o Congresso definiu que não pode isso, né? Enfim, vamos ver o que está acontecendo aqui. Parece que o governo poderia recuar na implementação do imposto sobre risco sacado, não sei o que lá, fizeram um monte de coisa aqui. Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. Eu temo muito isso daqui, porque, de novo, o pessoal já está. Até o pessoal da esquerda está criticando muito esse negócio do IOF por conta de virar um imposto arrecadatório, que nunca deveria ter sido. Não foi criado para isso, nunca deveria ter sido. Hoje já representa 4,3% da arrecadação do governo federal. É dinheiro pra caramba, no final das contas. E não tem esse papo de que é dinheiro de rico, não, que é imposto sobre rico, não, porque todo mundo paga IOF, não tem esse negócio, não, né? Enfim, no final das contas, é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer dessa decisão. Eu já esperava isso, agora a questão é qual vai ser a decisão do Moraes. Essa é a incógnita. E mais uma incógnita é, com essa pressão do Trump, todas essas investigações que estão vindo lá dos Estados Unidos, esse aumento de tarifas e coisa e tal, como que o Alexandre de Moraes vai se comportar? Eu não sei, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.